Agora sim, vamos lá. Para que depois essa aula também possa ficar acessível para todo mundo, né? Então, gente, hoje o tema é esse aqui, que eu considero como um tema fundamental e primário para que a gente comece a entender mais sobre a resposta do trauma, né? Aqui eu coloquei a resposta do trauma e a somatização das emoções no nosso corpo. O que é a somatização? O acúmulo, a resposta, a reação, né, que nós sentimos em decorrência desse acúmulo de emoções no nosso corpo. E porque esse é um assunto que eu considero principal para que a gente possa começar a entender essa revolução até que a gente está tendo hoje em dia no universo terapêutico, né? Para a gente tomar consciência e clareza sobre a estrutura desse ser aqui, né? É muito comum atualmente, principalmente, né, a gente ter contato com as psicoterapias, por exemplo, né? Psicólogo, psicanálise em diversas vertentes, diversas linhagens diferentes. E dessa forma a gente tem a oportunidade de trazer uma clareza mental muito grande para o nosso processo de autoconhecimento, para o nosso processo de aprofundamento pessoal, né, de desenvolvimento pessoal. E isso realmente é muito importante, porque eu considero que essa seja o primeiro passo que precisa ser dado quando a gente fala sobre autoconhecimento, ter clareza sobre os nossos processos, ou seja, o que eu vivi até aqui? Como é que foi a minha história? Qual é a bagagem que eu carrego? Para que eu possa saber também para onde eu preciso ir, né? O ser humano que não tem clareza sobre onde ele se encontra e consiga de fato aceitar, não se acomodar, mas aceitar onde ele está, reconhecer, né? Sair da resistência, abrir mão dos orgulhos, e a gente vai falar sobre isso também como formas de defesa que a gente possui, né? Para de fato aceitar a sua condição atual, é o ser humano que tem a possibilidade de entender a realidade assim como ela é, a realidade da sua própria vida, dos seus próprios condicionamentos, e aí ter um norte, uma direção a seguir. Bom, então, visto que a gente fala muito sobre trabalho de mentalidade, de perspectivas, clareza mental, expansão da consciência, é interessante que a gente comece a falar sobre um ser que não é só mente, um ser que é um ser holístico, ou seja, integrado, né? Nós temos a mente, mas nós temos o nosso corpo emocional, nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo energético ou espiritual, e toda essa galera aqui está conversando com a gente o tempo inteiro. E quando a gente já está acostumado a fazer um trabalho mental, um trabalho psicoterapêutico, é comum que a gente comece a se familiarizar com a linguagem da mente. Mas e a linguagem do corpo? Onde é que fica no meio dessa jornada toda, né? Então, hoje a gente está aqui para entender essas questões, tá? Então, primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês aqui, de conversar com vocês, é sobre o início da vida. Por que o início da vida, né? Quando a gente traz essa abordagem de falar sobre a estrutura do ser humano, a gente precisa entender qual é esse conceito da existência, onde eu me enquadro dentro desse conceito da existência. Bom, a gente falou que o ser humano ele é mente, ele é corpo, ele é emoção, ele é espírito, né, energia, mas de fato, o que significa isso tudo, né? Biologicamente falando, né, porque a biologia é a ciência que estuda a vida, a gente tem aí conhecimentos que levam a gente a uma compreensão da vida desde o nível de reprodução, através da interação das espécies, até o nível molecular, né? E o que seria esse nível molecular? Ali a gente tem uma junção de átomos, né? Tem ali os seus elétrons. Então a gente está falando de energias, energias que vão se juntando, se misturando através dessa troca, né? Eu dou um pouquinho de elétron para lá, eu dou um pouquinho de elétron para cá, e aí os nossos átomos vão se juntando para a gente criar
essa vida molecular. E isso aqui parece até que virou uma aula de biologia, mas é o que o ser humano ocidental ele consegue reconhecer a nível científico do início da vida, né? E aí, quando a gente vai falar da galera então que estuda física quântica, e eu jamais vou me atrever aqui a falar sobre essa abordagem, né, sobre isso, mas a gente tem uma galera que começou a trazer estudos sobre a relação, a comunicação de um corpo energético com o corpo material, da energia com a matéria. Então, ora, né? Se a gente está falando que o início da vida ele se dá a partir de uma movimentação molecular, né? E quando essas moléculas elas conseguem estar em movimento de forma autônoma, né? De forma involuntária e assim é reconhecida a vida, a gente entende que o princípio dessa vida ele está a um nível energético, a um nível de comunicação dessa energia que vai se estruturando para formar essa vida, para formar essa matéria, não é mesmo? Então, a gente consegue compreender que a vida ela é composta por estados diferentes da mesma matéria-prima. E isso a galera do Oriente já consegue trazer, através dessas filosofias milenares e mais antigas, para a gente, uma ideia do prana, né? Da nossa energia, que é a matéria-prima, né? De tudo que existe, de tudo que foi criado. E o que seria esse prana? Ele seria uma partícula de energia ainda menor do que um átomo, né? Algo que estaria realmente ali no nível tão sutil de criação que nos conecta direto a essa fonte criadora, que seria essa fonte de prana. Então, a ideia de que esse prana, ele vai, assim como os átomos, né, se conectando uns aos outros, se atritando uns aos outros, para ir formando um átomo, um elétron, no caso, que é uma partícula menor, um átomo, uma molécula, uma célula, e por aí vai, a gente consegue entender que a vida ela é composta pela mesma matéria-prima, só que em estados diferentes. E quando eu digo estados diferentes, eu falo sobre. Opa, peraí. Eu falo sobre isso aqui. Um exemplo bem prático, né? Onde a gente vê partículas, moléculas em estados diferentes. A mesma molécula, a mesma partícula em estados completamente diferentes, né? Então a gente consegue começar a compreender de uma forma bem didática, de uma forma bem prática, sobre essa questão de denso e sutil, né? Uma água, né? Aqui demonstrada em estado líquido, gasoso, estado mais sólido, né? Essa água, ela tem ali exatamente a mesma partícula, o mesmo princípio. Só que dependendo do estado dela, ou seja, da agitação dessas partículas, ela entra em estados diferentes. Então, ora, se isso acontece com a água, isso também acontece com o todo. A gente está falando de criaturas, né? De matérias que vêm a partir de uma mesma fonte, né? E isso sem falar de religião, tá, gente? Sendo bem prática mesmo. Sem falar de religião, sem falar, isso daí é muito pessoal de cada um, né? Pessoas que querem se conectar ao divino, à espiritualidade, pessoas que preferem trazer uma racionalização mais científica, mais voltada para o prático, né? E menos místico. Então, isso daqui contempla todo mundo, né? Bom, então, já que a gente está falando que tudo é criado a partir da mesma matéria-prima e que tudo está somente em estados diferentes, a gente chegou aqui, ó, na gente, ser humano. Nós temos o nosso corpo físico, que é o nosso corpo material, que está num estado de densidade, como se fosse um gelo, né? Estado sólido daquela água. A gente está num estado de densidade aqui, ó, mais concreto.
energia mais densa, mais unida. E a gente também tem os nossos corpos mais sutis, onde essa energia ela tem um outro tipo de fluidez, ela tem um outro tipo de movimento e ela tem um outro tipo de atrito, de união, né, de densidade. Então, aqui é muito fácil quando a gente fala sobre o corpo físico, né? Órgãos, articulações, ossos, músculos, membranas, glândulas, beleza. Só que quando a gente fala sobre emoções e quando a gente fala sobre a mente, a consciência, né? Aqui eu usei uma representação do cérebro, mas o cérebro é um órgão, né? Quando a gente fala sobre consciência, de que tipo de corpo a gente está falando, né? Então, dessa forma, a gente consegue compreender a seguinte situação: nós temos corpos totalmente conectados, desde o mais denso aos mais sutis, falando sobre a mesma coisa. Eles são feitos a partir da mesma matéria-prima e eles estão falando sobre a mesma coisa. Nosso corpo físico, nossa mentalidade, as nossas emoções. E aí, como eu estava dizendo no início da aula, é muito comum, ou é mais comum, que atualmente a gente identifique a linguagem da mente. Mas e a linguagem das emoções? E a linguagem do corpo físico, né? Onde fica essa comunicação? Infelizmente, a gente, ou felizmente, enfim, eu não gosto muito de colocar esses positivos e negativos aqui, porque tudo depende também de uma escala evolutiva do ser humano, né? A nível planetário. A gente tem, e até hoje, sempre teve, um sistema educacional, um sistema de criação, onde essa comunicação, tanto com a mentalidade quanto com as emoções, né, ela foi muito ruidosa, né? E muitas vezes negligenciada, não por culpa de ninguém, porque não estamos aqui para buscar culpados, isso nem é resolutivo, né? Os nossos pais, ou as pessoas que criaram a gente, não tiveram acesso a esse tipo de informação e, além de não terem acesso, com certeza eles já filtraram, mesmo assim, muita coisa dos nossos avós para a gente, por exemplo, né? Então, a gente só não teve a oportunidade de se conectar com essa linguagem, de aprender sobre essa linguagem da mente, das emoções e do corpo, não é? Então, uma criança, ela realmente não tem nem essa capacidade. Quando a gente é criança, principalmente ali na primeira infância, dos 0 anos até os 5 anos, a primeira infância vai até os 7 anos, mas até os 5 anos, a gente passa pelas fases de desenvolvimento. E essas fases de desenvolvimento, né, ou seja, é onde são os primeiros anos desse ser humano aqui na vida, na Terra, né, se conectando com a sua visão, ali enquanto bebê, aprendendo a enxergar melhor, aprendendo a ouvir melhor. Depois ele vai aprender a estruturar o seu corpo, a conseguir ter firmeza na sua coluna vertebral. Ele vai aprender a sentar, engatinhar, andar, falar, a controlar os esfíncteres do ânus e da uretra, parar de usar fralda, né? Parar de fazer xixi na cama. Então, esses primeiros anos de desenvolvimento, eles são anos de desenvolvimento para que esse ser humaninho ele aprenda a controlar o seu próprio corpo a esse nível de sobrevivência no básico, a um nível de que ele consiga se movimentar e se expressar. E a nível emocional, ele só vai sofrer os impactos. Só. Então, vão ser as primeiras vezes que ele vai se conectar com medo, as primeiras vezes que esse ser humano vai se conectar com a rejeição, com o abandono, com a traição, com a humilhação, com a tristeza, tudo que a gente possa imaginar. E aí, esses impactos que a gente sofre quando a gente é pequenininho, enquanto a gente não tem nem o nosso córtex pré-frontal, é importante dizer isso, é uma parte do nosso cérebro que faz com que a gente tenha a possibilidade de se autorregular. E isso só começa a ser criado, né, desenvolvido na gente a partir dos 5 anos de idade. Termina a ser desenvolvido lá pela média dos 21 anos. Então, veja,
A gente não tem nem essa parte dentro de um órgão do nosso corpo que nos traz essa possibilidade de ter esses neurotransmissores que fazem com que a gente tenha a oportunidade de se equalizar, equalizar o nosso sistema nervoso. Então, a gente é totalmente dependente, dependente das pessoas que nos cercam, né? Que são os nossos correguladores. Só que esses correguladores, eles também não foram corregulados. E eles também não são autônomos, né? Então, uma criança, veja, hoje todos nós somos adultos, todos nós, né? Mas será que realmente nós somos adultos? Eu me faço a pergunta quase todo dia. Patrícia, quem está reagindo aqui? Quem está falando aqui? É a criança ou é a adulta? Porque a gente geralmente não encontra essa corregulação e nem essa orientação externa que nos traz a possibilidade de nos desenvolver, amadurecer emocionalmente e amadurecer o nosso ego, que é aquele carinha que fica ali dentro da nossa mente, entre o nosso subconsciente e a nossa consciência, que faz com que a gente se defenda do mundo, se defenda das coisas, faz com que a gente se identifique enquanto ser humano. E ele só tem essa função mesmo, tá, gente? Ele identifica a gente enquanto ser humano, olha para a vida através de uma única perspectiva, a nossa, através do que a gente sente, através de como que a gente se enxerga no mundo. Então, por isso que a criança, ela normalmente ela é muito egocêntrica, vamos colocar assim, de uma forma bem biológica mesmo, porque ela só consegue ser dessa forma, porque ela não consegue enxergar o mundo a partir de outra perspectiva. A criança ela só consegue enxergar, ela tira o sol do sistema solar, que ela nem sabe o que que é, coloca ela ali e ela só consegue enxergar que tudo é sobre ela o tempo inteiro. Então acontece que para a gente sair desse olhar, dessa perspectiva, né, desse lugar egocêntrico, a gente precisa desenvolver e amadurecer o nosso ego e nos desenvolver e amadurecer emocionalmente, porque senão nós só continuamos agindo como crianças em corpos de adulto. Essa é a grande realidade, e eu tenho certeza que vocês muitas vezes já podem ter experienciado tanto as próprias atitudes quanto atitudes de outras pessoas que se parecem muito com as birras, né? Um ser humano fazendo birra, um ser humano reclamando, um ser humano que traz tudo para si. Ah, porque eu estou me sentindo assim, porque eu. E isso realmente, essa falta de oportunidade de ser diferente, de olhar para as coisas através de uma outra perspectiva que não te coloca como centro, do que acontece. Então, a criança, voltando, né, como ela não tem essa oportunidade de fazer isso, e ela precisa ainda se desenvolver e amadurecer, quando ela recebe algum impacto emocional, ela reage involuntariamente e instintivamente a esse impacto emocional que ela está recebendo. Como assim? Né? Eu coloquei aqui, a vida ela é pautada em experiências. Então, a vida ela só pode ser experienciada, nada mais, né? Se eu fico aqui da minha cadeira pensando em quanto aquela maçã que está ali naquele pé de maçã pode ser doce, pode ser gostosa, pode ser suculenta, e eu nunca vou ali como essa maçã, eu só estou projetando o que eu acho, o que eu penso, é, sei lá pelo quê, baseado em quê, em algo que alguém me disse, porque alguém que eu conheci foi lá e comeu e falou que era dessa forma. Eu, de fato, não sei. Obviamente, tem coisas que a gente não precisa experimentar nessa vida para saber que é nocivo e que não faz parte de uma vida saudável, né? Uma vida onde a gente está buscando desenvolvimento. Mas o tempo todo a gente está experienciando a vida. O tempo todo a gente está sendo cercado por situações, por pessoas, por qualquer coisa, objetos que nos conectam a memórias, que nos conectam à parte sensorial do nosso corpo, né? Nós temos também os nossos cinco sentidos,
Então, o tempo todo a gente está experienciando o olfato, a audição, a visão, o tato, tudo é sentido. E é dessa forma que a gente experiencia a vida em primeiro lugar, através das sensações. Então, aqui tem esse bonequinho que ele está com uma expressão que se parece muito com uma expressão de medo, né, de susto. Vamos supor que isso aqui seja uma criança. Essa criança ela está sendo impactada pelo medo. E é a primeira vez que ela está sentindo isso na vida. O que o ego, o carinha que quer defender a gente, né, vai conectar aos neurotransmissores, ao nosso sistema nervoso, ao nosso sistema endócrino. Toda essa galera é involuntária, são sistemas involuntários do nosso corpo. A gente só tem um sistema que é tanto involuntário quanto voluntário, que é o nosso sistema respiratório. O resto, todos os nossos sistemas, eles são involuntários. Então, eles reagem a partir dos nossos instintos. E aí, no início da vida, a gente se parece muito os bichinhos. Por isso que quem tem filhinho pequeno fala assim, nossa, parece até um filhotinho de cachorro, sei lá o quê. Eu tenho um filho vai fazer 5 anos. Eu falo, gente, realmente parece um filhote. Porque no início da vida, a gente se conecta muito aos animais. A parte primitiva do nosso cérebro, que é o que a gente tem, além, né, do subconsciente, dessa região do ego, que é essa parte que faz com que a gente se conecte ao nosso instinto de fazer só 3 coisas na vida: reagir, lutar, né, fugir ou se defender. Se defender, todo mundo está se defendendo aqui. Se paralisar, desculpa. Então, nosso cérebro primitivo, ele só tem essas 3 funções e ele só traz esses comandos para a gente. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente paralisa, se finge de morto. E a gente vê muito isso na natureza, né? O veado vai lá e foge do leão. Um leão ataca. Um gambá se finge de morto. E isso acontece com a gente quando a gente é pequeno, né? Então, eu senti o impacto daquela experiência do medo, aquela experiência sensorial do medo, que é uma sensação difícil de ser sentida, aí é que tá. Ela é difícil de ser sentida. A primeira coisa que toda essa galera aqui começa a fazer é liberar hormônio do estresse, cortisol, é ativar o meu sistema nervoso, é fazer com que a minha pulsação ela aumente para que eu possa hiperoxigenar a minha mente para que ela fique em estado de alerta. Eu sinto o meu corpo se transformar. E normalmente o que a gente faz quando toma um susto? Ergue os ombros, inibe a respiração e normalmente a gente retém o ar nos pulmões, retém com os pulmões cheios, arregala os olhos. Muitas vezes a gente pode contrair regiões do nosso corpo, além dos ombros, né? Os nossos esfíncteres do ânus e da uretra, glúteos, quadril, tudo, pernas, e fica ali paralisado. Normalmente o medo é uma sensação que paralisa. Então, veja, cada sensação vai gerar algum tipo de reação para a gente também, né? A gente não reage às sensações da mesma forma. Cada sensação faz com que a gente reaja de formas diferentes. E essas reações, elas ficam registradas no nosso corpo, tanto no nosso corpo quanto no nosso subconsciente. Só que no nosso subconsciente a gente atrela a situação que a gente viu também, ou que a gente ouviu, ou seja, acaba se tornando também um pensamento. A gente registra a situação como um todo, não só a sensação. É assim que fica registrado a nível de mentalidade, mas a nível corporal, o que fica registrado, igualzinho uma tatuagem, são esses impactos da tensão. O que a gente tensiona, o que a gente entra em rigidez, o que a gente faz para bloquear, como se a gente estivesse realmente ali entrando, como se estivesse não, né? Entrando nesse modo de defesa. Então a gente tem a reação a essa sensação e o registro dessa sensação. É que esse outro bonequinho está trazendo essas bolinhas, que é como se estivesse representando ali as tensões que ficam registradas, que foram as tensões, as contrações que a gente usou para se defender
daquela sensação. E aí, o que que acontece? Acontece que nosso subconsciente registrou, nosso corpo registrou. E como a gente não tem a parte de autorregulação da nossa consciência, que vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de refletir de forma madura sobre isso, né? Pô, peraí, você passou por essa situação de medo, mas isso não significa que a próxima vez que você sentir medo, você vai estar exposta à mesma situação. Ou então, pô, você foi exposta a essa situação do medo. Vamos permitir sentir esse medo de forma segura, se conectar com ele, se permitir expressar esse medo. Se me der vontade de chorar, eu vou chorar. Se me der vontade de, ai, sacudir o corpo, tomar um banho, eu vou fazer isso para me equalizar, me autorregular, regular o meu sistema nervoso e seguir a minha vida, porque eu senti medo, mas eu corri risco de vida, né? Eu estava sendo ameaçada naquele momento de não sobreviver mais a partir daquela situação. Então, gente, isso daí é uma coisa que a gente tem a possibilidade de fazer enquanto adultos e que é muito difícil da gente conseguir fazer, porque desde que o nosso córtex pré-frontal ele começou a se desenvolver e essa autorregulação ela começou a ser possível, a gente não exercitou essa parte do nosso cérebro. A gente não aprendeu nem a lidar com as nossas emoções. Quando a gente era pequeno, era engole esse choro, reprime isso aí. Ou então, ah, não faz birra desse jeito, menino ou menino, né? Sentir raiva é feio. Ai, por que que você tá assim? Ai, dessa forma a mamãe fica tão chateada. O que que essa criança está entendendo? Que ela é um desapontamento. Que sentir, que expressar as sensações é um desapontamento. Faz com que ela não seja nunca boa o suficiente. Porque faz com que ela não agrade. Então, e entre outras coisas que começam aí a partir desse universo. E isso tudo fica registrado, gente. E aí, quando fica registrado, a gente sente os sintomas, né? E aqui eu trouxe essas três imagens que eu não sei se vai dar para entender muito bem, mas uma é de uma represa, né? A outra é de uma artéria entupida e a outra é de um cano entupido. Então, o que que essas três imagens aqui têm em comum e o que elas têm a ver com o que a gente está falando, né? A partir do momento que essas tensões elas ficam registradas e todas as outras vezes que eu entrar em contato com aquela mesma sensação de novo, o meu corpo reagir de novo da mesma forma, porque ele viu que daquela forma deu certo, eu sobrevivi àquele impacto desafiador na minha vida, eu começo a gerar uma tensão que vai ser crônica, que começa a ser crônica, ou seja, ela deixa de ser só uma reação instintiva, involuntária daquele momento pontual, e ela passa a se instalar no meu corpo eternamente. Então, a gente vai trazendo essa forma crônica de existir com essas tensões, sem nem a gente perceber, né? A gente está falando sobre lá a nossa primeira infância, e tem muita coisa, gente, que vem a nível uterino, tá? A rejeição, por exemplo, né? E aí, depois eu hoje não vou falar sobre os traços de caráter, eu vou ficar realmente aqui só na resposta do trauma, falando sobre as couraças, mas depois a gente vai ver isso em outras aulas mais para frente. A gente começa a desenvolver as nossas defesas, a forma como a gente olha para o mundo, a forma como a gente olha para a gente mesmo, a forma como a gente se defende e reage com o mundo externo, né? Através desses primeiros traumas que a gente teve, e aí todo mundo tem todos, tá? Queria contar isso para vocês. Toda criança experiencia todas as sensações. Porque se a mãe deixou na casa da avó, ela pode se sentir abandonada, porque a mãe, lembra, é tudo sobre ela. Então a criança ela vai sentir tudo. E o lance é como é que essas sensações foram retraumatizadas.
Quais sensações foram mais retraumatizadas? E aí a gente começa a desenvolver o nosso traço de caráter, né? Que são as características aí de personalidade, de comportamentos e defesas trazidas pelo Wilhelm Reich, e a gente vai falar desse cara hoje um pouquinho. Bom, então, conforme eu vou me retraumatizando, reagindo da mesma forma, aquela mesma sensação, eu vou começando a tensionar cronicamente. E aí isso envolve a nossa postura, né? Como a gente tem a nossa postura. Isso envolve o formato do nosso corpo. Isso envolve as tensões dos músculos mais rígidos em determinadas regiões. Isso envolve a forma como a gente respira, a nossa respiração, né? Se ela é mais na inspiração, se eu tenho dificuldade de soltar o ar, se eu tenho dificuldade de puxar o ar, se eu retenho mais com os pulmões vazios, se eu tenho uma respiração mais ofegante, mais torácica, tudo, tudo mesmo. Por quê? É o meu corpo reagindo o tempo todo, reagindo o tempo todo, entrando nesse estado de tensão crônico e não conseguindo mais encontrar um estado de relaxamento pleno, sabe? De conforto, de segurança em habitar o próprio corpo. E essas tensões crônicas, elas vão deixando essa marca. Assim como essa represa, essa veia, essa artéria entupida, esse cano entupido, a gente vai começando a formar as couraças, né? As famosas couraças. As couraças são o quê? Quando a gente contrai, por exemplo, para eu fazer um movimento aqui, ó, com o meu músculo, contrair o meu bíceps, eu preciso mandar uma informação através de um neurotransmissor para essa região do meu corpo, para que ela se contraia. E eu faço isso, neurotransmissor, é um impulso elétrico. Eu estou fazendo isso através da minha bioenergia. E tudo bem, todo mundo aqui tem couraça, mesmo se a gente não tivesse passado por experiência traumática nenhuma. Enquanto seres humanos, nós viemos com couraças e nós vamos reforçando essas couraças, porque senão a gente seria uma ameba. A gente não teria estrutura nem para andar. Então a gente tem couraça. A gente está falando, lembra lá da energia, estados diferentes dessa energia, densidade? A gente está falando sobre densidade, né? O problema é quando a gente começa a sobrecarregar, hiperestimular, mandar muitos estímulos, muitas funções dessa bioenergia para esse mesmo local do nosso corpo, gerando essa mesma tensão crônica. A gente começa a criar ali essas couraças que são o quê? Deixa eu só voltar um pouquinho para vocês entenderem, ó, que nem essa artéria entupida, né? A nossa bioenergia, lembra? Quanto mais elas vão atritando, né? Lembra do átomo que tem os elétrons ali que vão fazendo essa troca? Ei, colega, vamos um pouco para cá, vamos um pouco para lá, vamos juntar o meu átomo com o teu para formar uma célula, uma matéria. É assim que a gente vai densificando. Então, quanto mais concentração de bioenergia a gente tiver em determinados locais do nosso corpo, a gente começa a criar essa densidade. E essa densidade, gente, começa a nível assim, do corpo sutil, mas pode chegar a um nível mais denso do nosso corpo físico. E é assim que a gente desenvolve as doenças a níveis físicos. E hoje em dia, cada vez mais, né, a nova biologia e inclusive a medicina está chegando nesse caminho, né, de falar para o ser humano assim, gente, tudo é somatização. Tudo é somatização. Tudo começa da somatização das nossas emoções. Só que a gente precisa lembrar que a função dessas couraças, da formação dessas couraças, é de proteger a gente, né? E o seu funcionamento, ó, eu coloquei aqui para vocês, ele é crônico e ele metaboliza uma situação emocional diferente. Então, aqui eu trouxe essas frases, essas duas frases, que fazem um resuminho do que a gente estava falando até aqui. Se não fosse esse sistema de defesa involuntário, provavelmente ninguém estaria aqui. Provavelmente já tinha todo mundo se matado. E essa é a grande realidade. Porque quem é que gosta, ou quem é que consegue
entrar em contato com a dor, entrar em contato com a angústia o tempo inteiro. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então, a formação da couraça, ela é uma forma inteligentíssima do nosso corpo de nos proteger, proteger das sensações que são desafiadoras de serem sentidas, que são difíceis de serem sentidas e a gente não aprendeu a lidar com elas. Se o nosso ego, se os nossos neurotransmissores, se todos esses sistemas involuntários do nosso corpo ficassem esperando, se a região do nosso cérebro primitivo ficasse esperando a gente desenvolver uma consciência e exercitar essa consciência para aprender a lidar com essas questões emocionais e não criasse nenhuma, né? Eu coloquei aqui uma armadura, né? Para nos defender dessas angústias e dessas dores, desses sofrimentos, ninguém aguentaria, ninguém sobreviveria. Né? Então, sim, a gente precisa valorizar as nossas couraças. Elas não são as nossas inimigas, assim como o nosso ego não é o nosso inimigo. A gente precisa entender que essa galera está aqui dentro de uma estrutura orgânica, natural e divina demais. Nossa, perfeita. Que está aqui para o nosso bem, né? E a grande questão é, essa galera precisa de alguém no comando, obviamente, né? Se eles forem agindo por conta própria a vida inteira, aí sim a gente está lascado. Porque aí o que vai acontecer? A gente só vai reproduzir as defesas o tempo todo. A gente só vai se colocar num lugar de indivíduo que recebe tudo, que é tudo sobre ele mesmo, o tempo inteiro. Porque imagina, eu, se eu não exercitar o meu braço, se eu não movimentar o meu braço, nunca, eu não vou conseguir nem levantar o meu braço. O ser humano, por exemplo, que sofre um acidente, perde o movimento das pernas e que tem a possibilidade de voltar a andar, ele tem que fazer todo aquele tratamento, né? De fisioterapia, de muita mobilidade, de fortalecimento, para que ele possa reaprender a se sustentar, reaprender a movimentar aquela região do corpo. Com o cérebro não é diferente, não, gente. Essa parte do córtex pré-frontal a gente precisa, senão ela fica ali. Ah, eu nunca usei. É como se fosse uma tampinha aberta e a gente só entrasse em contato o tempo todo com o sentimento, com as sensações, com as sensações. Então, sentir é essencial para o ser humano. Mas sentir sem consciência faz com que a gente seja eterna criança. Fez sentido isso? Eu acho que deu para entender, né? A criança, sim, ela sente o tempo todo, o tempo todo. O adulto não quer sentir, porque não sabe se autorregular, porque não sabe conduzir esse corpo emocional, não sabe utilizar, exercitar a sua consciência. Então é melhor não sentir nada. E aí aqui está a minha armadura. Eu vou só me defender. Eu vou só reagir o resto da minha vida com relação a isso tudo que eu tenho armazenado dentro de mim. Então, uma vida saudável é uma vida onde a gente pega esse ensinamento da criança, que sente, né? Mas com a sabedoria de poder ser um adulto maduro, né? Aí que está o grande pulo do gato, o grande segredo. Porque aqui, gente, ó, eu trouxe para vocês uma frase que é a grande realidade. A vida, ela é pulsatória. Isso significa que a gente precisa entrar em contato com a pulsação da nossa bioenergia para que a gente possa sentir vitalidade, para que a gente possa se conectar com as nossas potencialidades, para que a gente possa se conectar com a nossa energia criativa, com esse pulso da vida que é o pulso da criação. E a criação ela é prazerosa, né? E a gente vai se desconectando dessa pulsação da nossa bioenergia, justamente porque quando a gente tem lá as couraças, ó,
voltando em tudo entupido. O que é que vai acontecendo aqui? Eu crio densidade naquela região do meu corpo, a minha bioenergia, ela não consegue, isso aqui ficou meio estranho, né? Ela não consegue passar. A fluidez da minha bioenergia, ela não é mais a mesma. Ela não é mais. Igual o sangue aqui que está cheio de dificuldade, igual a água aqui que está cheia de dificuldade, essa daqui então nem se fala. Não consegue passar. E aí eu vou tendo dificuldade de sentir essa pulsão da vida. Eu vou tendo dificuldade de sentir a minha bioenergia, né? Então aqui eu trouxe para vocês o conceito de curva orgástica. E eu já vou explicar o que é isso, que um cara chamado Wilhelm Reich, que é um psicanalista que veio depois de Freud, né, depois de Jung, e que trouxe a abordagem corporal como uma grande sabedoria de desenvolvimento humano, de cura, de, enfim, evolução, né? E na época foi totalmente execrado, assim, banido, nossa, esculhambado, porque imagina, o cara, há mais de 100, um pouco mais de 100 anos atrás, o cara trouxe uma abordagem que falava, né, porque a psicanálise é o estudo do indivíduo, né, por meio ali da psique, né, por meio desse indivíduo autônomo, único e que está conectado com essa sua psique, né? E ele trouxe essa abordagem corporal para explicar assim, galera, olha só, sim, as coisas ficam no nosso subconsciente. Sim, existe, porque a psicanálise ela também se aproxima muito dessa experiência energética, né? E Jung conseguiu aprofundar para a gente esse movimento do inconsciente coletivo, né? Nessa abordagem de que está tudo conectado, de que a gente tem esse inconsciente individual, né? A psicanálise ela estuda esse inconsciente do indivíduo, mas que ele tá conectado a um inconsciente que ele é coletivo, onde a gente tem o registro dos arquétipos e tudo mais. Então, Jung focou muito nisso, né? Figuras arquetípicas, sonhos e tudo mais. E Reich veio falando assim, gente, a gente precisa olhar para o corpo também. Sabe por quê? Não é só o inconsciente que se manifesta, não. O corpo ele se manifesta também. Se a gente está falando de energia, inconsciente, inconsciente coletivo e tudo mais, sonhos, arquétipos, a gente tem que entender que essa energia ela não está só aqui, ela está no corpo todo, está se comunicando com tudo. E na época, imagina, né? Quando ele trouxe isso aqui, ó, acho que ele podia ter nomeado de qualquer outra coisa, mas não faria tão sentido quanto faz. Então, ele nomeou de curva orgástica, energia sexual. Quando ele trouxe dessa forma, a galera lá de trás falou assim: de jeito nenhum, tá maluco? Cheio de tabu nessa sociedade, a gente vai falar de energia sexual, né? Vai falar de curva orgástica? De jeito nenhum. E aí, hoje, Reich está sendo aí enaltecido justamente, lindamente, e está sendo resgatado também dentro desse universo, porque ele estava corretíssimo. Isso a gente está falando do Ocidente, né, galera? Porque se a gente for para as filosofias orientais, yoga, tantra e tudo mais, Ayurveda, medicina tradicional chinesa, a gente tem essa galera toda aí falando sobre energia sexual, que é a energia de Kundalini, né? A gente tem essa galera toda falando sobre centros de concentração e distribuição da nossa energia, que são os chakras principais e secundários. Então, esse povo aí realmente já está anos-luz na frente. Estava, né? Anos-luz. Só que a gente nunca conseguiu dar tanto valor assim, porque, né, o nosso sistema aqui ocidental, ele é muito castrador, repressor e principalmente tem uma base ali no eurocentrismo e no cristianismo muito forte, né? Onde a gente entende que, obviamente, não falando
de religiões em específicas, mas a gente entende enquanto história da sociedade que na época ali da Idade Média que tudo era proveniente do demônio, nada se podia falar. E muito antes, né? Então a gente vem dessa cultura, isso é cultural, né? A gente vem dessa cultura de repressão, onde todos esses conhecimentos até então orientais, eles eram místicos, né? Eles não tinham embasamento. Falar sobre energia, falar sobre autoconhecimento, uma coisa que te dá autonomia, e você deixa de ser uma pessoa controlável pelo medo? De jeito nenhum. Então, chegamos aqui, hoje, século XXI, 2024, podendo falar sobre curva orgástica. E isso é muito legal. Então, o Reich, ele trouxe para a gente o seguinte, que a curva orgástica, ela começa num estado de tensão. Isso tudo é sensorial, tá, gente? Sensorial e energético. Um estado de tensão, uma elevação da carga, o ápice, que seria o orgasmo, a descarga e o relaxamento. O que ele quis trazer com isso daqui? Pulsão da vida. Essa é a vida pulsando de forma saudável. O ser humano vivenciando, experienciando essa sensação de sim, passar pela tensão, de sentir a elevação da carga, ou seja, da tua bioenergia, da tua energia sexual, que a energia sexual, volto aqui a repetir, é energia de criação, energia criativa, energia vital, é tua energia sexual. Tem nada a ver com troca sexual. Ela pode ser experienciada na troca sexual? Pode. Mas dificilmente a gente experiencia, tá, gente? Principalmente na nossa sociedade, onde a gente tem experiências de trocas sexuais que estão totalmente conectadas a uma performance, à mente, não ao corpo, a uma ideia, a uma expectativa do que o outro está achando, o que está sentindo, de como é que eu estou sendo aqui, se eu estou bonita, se eu estou feia. Então, assim, desse jeito não dá para a gente ter uma real experiência a nível de potência orgástica da nossa energia sexual. A nossa energia sexual traz a libido, traz essa experiência da curva orgástica, que é o quê? A sensação de prazer. E sim, a nossa sociedade costuma relacionar o prazer a uma troca sexual, a uma experiência sexual, quando na realidade a sensação de prazer é o que dá gás, é o que motiva a vida, é o que traz criatividade para a gente ser mais resolutivo, para a gente criar um projeto, para a gente sonhar, para a gente pôr os nossos projetos no mundo, criar nossa própria realidade. É essa conexão energética que Reich estava falando, né? De uma vida saudável conectada a essa curva orgástica, né? Acontecendo de uma forma fluida durante a nossa vida. Então, o seu estado emocional ele depende de como o seu corpo pulsa, né? Ah, Patrícia, eu nunca mais vou. Então, se eu aprender a manter a minha curva orgástica ali, se eu aprender a sentir o meu corpo, a me manter numa frequência onde eu estou sempre sentindo a minha bioenergia, isso significa que eu nunca mais vou sofrer na minha vida? Não. Criatura divina. É claro que não. Porque nós somos seres humanos. E as sensações, elas são inerentes a qualquer ser humano, em qualquer experiência de vida, em qualquer manifestação de realidade, todo mundo sente igual. Falando sobre sensações em níveis diferentes, todo mundo sente as mesmas coisas. A gente tem aquelas sensações ali, as que são fáceis de serem sentidas e as que são difíceis de serem sentidas. E a gente vive em sociedade, a gente vai se deparar e ser confrontado com todas as sensações o tempo inteiro. Só que a diferença é como você lida com isso. Você lida com isso reproduzindo aquele condicionamento que o teu corpo entendeu que deveria fazer, a forma como ele entendeu que deveria reagir, que deveria se defender para sobreviver àquela reação,
Ou seja, fazendo conexão com tudo que você já viveu na tua vida, com todas, remoendo tudo, tudo, mesmo que inconscientemente, mas trazendo toda essa carga na tua bagagem. Ou a próxima vez que você sentiu uma sensação desafiadora de ser sentida, você vai se dar a oportunidade de refletir sobre isso primeiro. Primeiro se permitir sentir, né? Porque tá triste, chora, pelo amor de Deus, chora. Tá com raiva, grita no travesseiro. Eu ensino isso pro meu filho. Faz birra, o movimento de birra. E a gente vai chegar nisso, porque tudo isso é importante. Se permite sentir, expressar, para que essa sensação ela não volte a se acumular, porque senão você só vai estar retraumatizando de novo, acumulando mais ainda, até que teu copo vai estar cheio. Imagina, eu sinto medo, 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 a minha vida toda eu tô acumulando medo. Aquela criancinha lá desesperada. Vai chegar um momento que meu copo do medo está cheio. Eu não tenho nem a possibilidade de refletir sobre o medo quando eu for confrontada por ele de novo. Nem possibilidade, só vai transbordar. E esse transbordar é a nossa reação involuntária. São os nossos impulsos, os nossos descontroles. É aí que a gente se pega fazendo sempre, 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 sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E a gente não tem oportunidade de fazer diferente. A realidade é essa. A gente está cheio e acumulado. Então, como que a gente faz para flexibilizar, né? A flexibilização, ela precisa acontecer. Ou seja, o que é flexibilizar, primeiro de tudo, né? Flexibilizar significa que nós precisamos começar a afrouxar essas couraças, começar a colocar essa bioenergia ali densa, condensada, estagnada, represada, num outro estado mais sutil. É como uma água batendo numa rocha, por exemplo, ali, uma pedra que está recebendo sempre uma onda, né, do mar, a onda do mar batendo nessa pedra, nessa rocha, e ela vai entrando num processo de erosão. É por aí, mais ou menos. A gente faz essas comparações, esses links para se tornar mais didático para que vocês possam entender. É como se a gente fosse, imagina só, né? Eu tenho meu sangue e oxigênio passando pelas minhas artérias, passando pelas minhas veias. Nas filosofias orientais, a galera traz isso para a gente também. Essas veias e artérias, entre aspas, que levam o sangue, gás carbônico e oxigênio, a nível energético, são chamadas de nadis. E as nadis são essas veias, essas artérias, esses rios. Aí cada um vai fazer ali também a conexão, vai brincar, né? Vai trazer uma alusão que preferir. E que conduzem a nossa bioenergia. Então, o primeiro lugar que fica congestionado é ali. São as nossas nadis. E aí depois vai se expandindo, né? A nível físico também. Então, imagina, né? Várias ruas aqui, e aí em uma rua está tendo obra, a outra rua está construindo um muro e tudo mais. A gente precisa começar a desobstruir esses canais para que a nossa bioenergia possa voltar a circular por esses espaços que ela não estava mais conseguindo circular. Então, isso é flexibilizar a couraça. Ah, então tem como a gente se livrar das couraças para sempre? Tem como a gente liberar as couraças? Não, senão a gente morre. Pelo menos para esse plano, para essa dimensão, enquanto seres humanos, isso não é possível, né? Como eu falei, todo mundo tem couraça, mas tem como a gente entrar numa frequência onde essa curva orgástica aqui, ela vai acontecer com essa fluidez na maior parte do tempo, com uma frequência maior. Porque aqui eu esqueci de trazer para vocês, essa é
a curva saudável. E a gente costuma ter três desequilíbrios bem presentes aqui com relação a como o ser humano sente essa curva orgástica. O primeiro desequilíbrio é quando essa curva aqui, ela fica só aqui na carga, tensão e carga, tensão e carga, tensão e carga, o tempo todo. E esse ser humano ele não consegue descarregar e relaxar. Então, quando chega aqui no ápice, ele volta para a tensão e para a carga. E esse ser humano ele fica aqui, preso nessa primeira curva da curva orgástica. O que é que normalmente esse ser humano sente? Estresse, irritação, né? Uma irritabilidade alta, tensão, alta carga, né? Ele vai ficar sempre aqui, ó. Normalmente esse ser humano tem dificuldade de soltar o ar. Olha que interessante. Quando a gente vai para o corpo, nosso corpo mostra para a gente o que que a gente está fazendo aqui, que está contribuindo para que esse negócio continue acontecendo. Geralmente, esse ser humano está tensionado, está rígido, né? Outro ponto de disfunção muito comum aqui nessa curva orgástica é o ser humano que só fica aqui, ó, desse outro lado. Só na descarga e no relaxamento. Só na descarga e no relaxamento. Ele não consegue, depois do relaxamento, voltar para cá, para a tensão e para a carga, para subir essa curva depois, né? Ele fica sempre na descarga e no relaxamento. Geralmente, o que que esse ser humano sente? Sintomas depressivos, desmotivação, baixa libido. Como é que normalmente é a respiração desse ser humano? Dificuldade de inspirar. É uma respiração mais baixa, às vezes pode ser até abdominal, curta, vai mais expirando do que inspirando. A postura desse ser humano geralmente é curvada, é mais para dentro, enquanto a do outro é mais para fora. Ou aqui em cima, ou então na região pélvica, aquela região pélvica lá para frente. E outra disfunção muito comum aqui, nessa curva orgástica, é aquele ser humano que fica dando pico toda hora. E fica naquela disfunção de para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Numa frequência, num curto espaço de tempo, ele não dá tempo, esse ser humano não consegue, né, ali dentro da biologia, do jeito que ele está nesse momento de vida, ele não consegue dar esse tempo aqui mais espaçado. Tá vendo como é que a curva ela é um pouco larga, né? Esse tempo espaçado de sentir cada fase desse processo, ele geralmente tem esse ponto aqui, esse pico, ó, de uma forma muito mais íngreme, né? Essa tensão ela vem para cá, para o meio e pá, dá um pico para cima, um pico para baixo, um pico para cima, um pico para baixo, um pico para cima, um pico para baixo. E aí esse ser humano fica num estado de quê? Oscilação. É aquela pessoa que às vezes está muito bem, às vezes está muito mal. Não consegue. E ela tem uma grande dificuldade com ah, ciclos repetitivos, de dar continuidade nos processos da vida, nos seus projetos, de conseguir constância, porque está toda hora sempre vivendo picos muito grandes. Então, dessa forma, voltamos lá, como flexibilizar, né? Primeiro de tudo, que eu considero aqui no topo dessa pirâmide, a gente tem a clareza mental. E aí sim, trabalho de mentalidade. Eu trabalho com a psicanálise também. Opa, valeu, Siri, tecnologias. Eu trabalho com a psicanálise também, e aqui, quando a gente fala sobre clareza mental, a gente fala sobre esse reforço de conseguir fazer conexões importantes, ter clareza sobre o que você já passou até aqui na tua vida, ter clareza sobre quem você é, ter clareza sobre a sua história, sobre os seus ancestrais, se desconectar da culpa, se desconectar das cobranças, das críticas e dos julgamentos, um trabalho de mentalidade para alterar as nossas lentes, trazer uma mudança de perspectiva, né? Isso é muito importante. E a partir daí, quando a gente faz isso, é o que eu falei lá no início da aula,
a gente tem a oportunidade de saber exatamente onde a gente está e reconhecer isso. Não achar que é vergonha, né? Não achar que é. Não, você está reconhecendo para você. Você mente para você, já era. Realmente não tem o que fazer. Quando você reconhece os seus desafios, e é um processo desafiador, né? É um processo difícil, não é nem desafiador, é difícil mesmo. É difícil. A gente se reconhecer, principalmente quando a gente começa a reconhecer que as nossas defesas, os nossos condicionamentos, eles não foram só nocivos para a gente, mas eles foram nocivos para a galera toda que estava vivendo do nosso lado. E isso é difícil pra caramba de reconhecer. Não é fácil, não. E aí, ao mesmo tempo, a gente precisa começar a ter clareza sensorial. O que é isso? Clareza sobre como a gente se sente com relação a isso tudo. Não dá para ficar só na mente. A gente precisa começar a se conectar com as nossas emoções, com as nossas sensações, mas de uma forma saudável, que é o quê? Ah, Patrícia, mas eu sinto. Pô, eu sinto tanto que às vezes eu tô na fossa. Não consigo nem sair desse buraco. Tô ali no fundo do poço. Ou então eu sinto tanto que eu explodo de raiva o tempo todo. Misericórdia, eu era assim. E essa clareza sensorial, por isso clareza, quando a gente tem a oportunidade de se desidentificar do que a gente está sentindo. Quando eu entro nesses picos e nessas inconstâncias emocionais, é porque eu ainda estou nesse lugar do apego, me identificando muito. E isso é comum, tá, gente? A gente faz isso a vida inteira, não é da noite para o dia que a gente vai deixar de fazer. A gente faz isso a vida toda. Então a gente está condicionado a fazer isso, né? A se identificar, a pegar, até porque a galera chama de zona de conforto, né? Eu não gosto de chamar de zona de conforto, porque às vezes essa zona de conforto é uma merda, né? Às vezes é bem um pote de cocô mesmo. Só que ele é quentinho, fede, mas é quentinho, é confortável, eu tô acostumada. Só que não deixa a gente viver outra coisa, não deixa a gente sair daquele fedor, não deixa a gente ver outras perspectivas através de outras paisagens, conhecer outras pessoas, fazer outras coisas. Só que, enfim, tem gente que chama de zona de conforto, eu chamo de zona do conhecido. É o que a gente conhece. Então, se identificar com as nossas sensações, com as nossas emoções, com o nosso passado, com a nossa história, é mais fácil. É doído, mas é mais fácil. Porque lembra? Dessa forma eu sobrevivi. Vai a gente falar para o nosso ego, olha, cara, a partir de agora tem outro carinha aqui chamado consciência que vai conseguir trazer uma gerência, um gerenciamento para todo mundo aqui, vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de se equalizar. Você não precisa mais estar na linha de frente, você vai estar a serviço, porque o teu trabalho é muito bem-vindo, mas tudo que ela já experienciou até hoje, a forma como ela se protegeu e se defendeu de tudo até hoje, a gente pode abrir mão, tá? Ela vai sobreviver. Nossa, vai falar isso. A primeira coisa que chega é o medo. Tem certeza que eu vou sobreviver? Como assim eu vou sobreviver? Então é um trabalho, né? E aí, esse trabalho, ele só se torna mais fácil no sentido de que na prática, não é fácil sem desafio, mas que na prática efetivamente a gente consegue ver a mudança acontecendo quando a gente parte para o movimento. O que é esse movimento? Afrouxar a couraça, flexibilizar a couraça, para que a gente possa sentir o movimento da nossa bioenergia, para entrar em contato com isso, para conseguir colocar a nossa clareza mental e a nossa clareza sensorial, que é quando a gente se desidentifica do que a gente sente, sem trazer peso, sem trazer carga, em movimento, na realidade, na vida prática. Porque senão a gente só vai ter clareza. Sabe o que é clareza? É conhecer. Eu conheço, compreendo, eu entendi. Na verdade, eu falo que aqui a gente ganha consciência, expande a consciência, mas a gente só ganha compreensão quando a gente vem para cá.
para o movimento. Porque senão, na prática, eu não consigo agir diferente. Até porque não é só o ego, que é o nosso defensor, que quer que a gente continue reproduzindo os mesmos movimentos, as mesmas reações de defesa. É o nosso corpo, porque a gente tem a couraça, ela está ali. Enquanto essas couraças continuarem da forma que elas estão, ou forem piorando, né, nesse sentido de acumulando ainda mais densidade durante os anos, a gente não vai agir de forma diferente, a gente vai se esforçar. A gente pode até, em alguns níveis, né, conseguir traçar algumas mudanças na nossa vida, nos desapegar de certas coisas, conseguir na base daquele esforço, mas chega uma determinada hora que até isso aqui, ó, até a clareza, ela empaca. Porque a gente precisa afrouxar, flexibilizar essa couraça que está acumulando emoção para conseguir acessar registros ainda mais profundos de memórias, lembranças, insights, as clarezas, porque tudo isso está acumulado ali no nosso corpo, né? Então, gente, dessa forma, dito isso, né, eu quero. Deixa eu ver que horas são aqui. Ah, é 8h13, estamos num horário super, super bom. Quero trazer aqui para vocês a oportunidade, então, já que a gente está num horário bem, bem legal, de quem quiser, se alguém quiser, abrir o microfone, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou então trazer um feedback, talvez alguma clareza ou alguma experiência. Calma aí, gente, um de cada vez. Vamos lá, devagar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Beleza, então eu vou compreender, eu estou entendendo que eu fui muito didática aqui, né, nessa passagem de conteúdo até agora. Isso é ótimo. Mas foi mesmo, Paty, tá bem. Tá conseguindo ouvir? Tô conseguindo. Não, eu tô acompanhando aqui, tô anotando algumas coisas e tá sendo, acho que tá sendo muito claro e tá me trazendo vários questionamentos, mas é aqui interno. Beleza, Bela, muito obrigada, viu, pela sua contribuição. E que bom que você está tendo a oportunidade também de sentir, né, as explosões da mente, ou as Sim, a explosões gente vai sim, e a gente vai se colocando em situações da vida do dia a dia e vai se encaixando em cada parte, sabe? Em cada clareza mental, sensorial, em cada parte do nosso movimento. Aquela parte no início, quando você falou de uma criança, sabe? Ser adulta e as atitudes, então, enfim, foi. Tá legal. ótimo, show. Que bom, gente. E é isso, né? Esse aqui é um conteúdo muito inicial e é importante que vocês tenham essa clareza também, né? Isso daqui é um conteúdo teórico para que vocês possam, pelo menos, entrar em contato com essa realidade aqui, que isso existe, né? E o que que a gente precisa fazer para começar a sentir na prática as coisas se transformando a um nível muito mais profundo, né? Porque a vida, ela é muito mais. A vida, ela traz realmente infinitas possibilidades e a gente é capaz de criar a nossa própria realidade, mas para isso a gente precisa de ganho de autonomia. Só a criança, ela espera o tempo todo, espera receber o tempo todo, né? O adulto, ele ele não precisa, ele não tem que ficar esperando receber nada de ninguém. A gente tem autossuficiência, mas a gente precisa desenvolver isso, né? Poli, querida, diga lá.
Gente, falar é sempre difícil. Dá para me ouvir, né? Assim, É que eu tô sem lâmpada, eu tô no escuro, então eu tô sem a câmera também. tudo bem. É, eu não ia falar, mas eu senti de falar porque bateu o sentimento de gratidão. É um momento, acho que a espiritualidade é uma coisa assim maravilhosa, né? E, bom, eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus e tô num momento difícil, mas assim, perto de tudo que eu já passei não é nada. É só que tudo que tá no presente é sempre mais pesado do que o que a lembrança consegue alcançar. E aí você fala sobre a bioenergética, a importância de vibrar, de flexibilizar a coraça, né? E para mim, assim, foi um grande sinal da espiritualidade, porque eu estou aqui nesse momento, no mar, bebendo água salgada, quando na verdade existe alguma coisa que eu posso fazer, né? E aí eu vou aproveitar para compartilhar, assim, da minha própria experiência pessoal. Você falou também, né, da desorganização que dá no hormonal, e eu tenho vários problemas de saúde, para quem não sabe, né? E entre elas, insuficiência adrenal, né? Insuficiência de produção de cortisol. E assim, né? Todas as vezes que houve prática de qualquer coisa que ajude nesse processo de flexibilização da coraça, de melhorar a parte da própria bioenergética, né, do vibracional, mas assim, afeta imediatamente de uma forma positiva na minha saúde. Tanto que para quem tem um cortisol muito baixo, a pressão ela é muito baixa também. E uma das primeiras coisas que o meu corpo reage é na pressão. Então é difícil, né, conseguir ver assim palpável um resultado de um trabalho desses. E eu tenho. Então é muito legal, porque eu sou São Tomé, né? Eu preciso ver para crer, e nem disso eu não posso reclamar. E aí, assim, para mim foi, eu falo, eu estou compartilhando assim, porque eu penso que vai ter outras, né? Partes teóricas que você vai passar para a gente, que eu sou muito grata, porque a Poliana aqui está com dificuldade de sentar para estudar. E o melhor jeito foi esse do Papai do Céu me pegar pela orelha através, né, dessa oportunidade que você, Paty, está oferecendo. Eu vou falar para mim, não foi só para mim, mas eu vou falar para mim, para poder voltar, né, para a luz, para o meu caminho. E aí, como vai ter outras aulas, eu acho legal também as pessoas saberem que isso realmente funciona, porque no meu corpo fica muito claro os resultados. E aí, né, vou aproveitar a sua aula para já, né, botar a Poliana para trabalhar e ter um dia melhor no dia de amanhã. Minha gratidão profunda, Paty. Oh, querida, que alegria, você sabe, né? Sempre uma alegria imensa te ouvir, sempre uma alegria imensa poder ah, compartilhar também, sabe? Gente, isso aqui, esse trabalho que eu faço e o trabalho também que eu tenho, né, com a metodologia que eu desenvolvi através dessas ferramentas, ele é um trabalho que, de fato, carrega muito da minha história, carrega muito dos meus processos pessoais. Porque, né, o que seria da vida se eu ficasse aqui trazendo uma porção de palavras única e exclusivamente demagogas, ou seja, se eu tivesse aqui falando sobre coisas que eu não experiencio, que eu não vivencio na prática, né? E há alguns anos eu vejo a minha vida se transformar literalmente em todos os segmentos e todos os aspectos, a níveis físicos, de saúde, né? Eu tinha uma doença que é autoimune, né? Que é o hipotiroidismo, acho que todo mundo deve conhecer. É um tipo de doença autoimune
E hoje em dia eu não tenho mais, né, algo que é falado que a gente precisa ficar tomando remédio para o resto da vida e etc e tal. Hernia de hiato, ah, enfim, gastrite crônica, ixi, Maria, várias coisas aí que chegavam para mim a nível físico e que há muito tempo já não é mais a minha realidade. Então, foi através de um trabalho que envolve corpo, envolve mente, envolve energia, né? Envolve esse trabalho de um ser humano que se enxerga de forma holística e de forma integrada, né? Então, obrigada, Oli, pela tua partilha, pelo teu compartilhar. Agradeço muito, Bela também. É, é isso, né, gente? Estamos juntos. Nosso caminho ele é individual, só que o que seria da gente se não fosse isso aqui, né? O que seria de nós? Nossa Senhora, acho que nem quero pensar no mundo assim, né? Essa não é mais a minha realidade. Observem a egrégora de vocês também, hein, gente? Isso daí pode ser potência ou não, né? Aonde é que a gente está se enfiando? Então, vamos lá. Queria falar bem Oi, rapidinho para não te atrapalhar, a Leide. Não sei se tu está me ouvindo bem. tô Também te queria ouvindo bem. aproveitar para te agradecer pela partilha nessa trajetória, né, que você sabe que eu estou começando nesse caminho, né, de aprendizado. Muitas das coisas que você falou são novas para mim, outras nem tanto, né, mas eu acho que assim o que ficou também é essa assim de mensagem para mim foi o quanto que às vezes eu me percebo fragmentada, né? A sociedade em si também faz com que a gente se olhe dessa forma, né? Mente separada do corpo, o corpo separado dos sentidos, os sentidos separados das sensações. E essa fragmentação, às vezes, faz com que a gente se perca, né, da nossa essência, da nossa alma, do nosso sentir, e acaba virando meio que uma bola de neve, pelo menos é a sensação que hoje eu tenho, né? E querer, como você falou também da egrégora, né? Pensar nela e pensar em que grupos, em que irmandade ou em que círculos, né? Eu estou convivendo para que isso seja nutritivo, não só na questão de mentoria e terapia, mas também no meu entorno. Então, quero te agradecer pelo convite, né, de estar aqui junto com essas outras mulheres maravilhosas e pelo ganho de aprendizado aí na noite de hoje. Eu estou muito contente de ter podido estar aqui, tá bom? Só para agradecer mesmo. Alegria. Obrigada também, Leide. Agradeço muito, gente, de verdade. E que bom que você está descobrindo esse caminho e que para você está fazendo muito sentido, né? Estamos com um homem também, que é o Juarez, aqui conosco. Ah, maravilha. Então somos mulheres e um homem aqui. Muito bom. E gratidão. Pode falar, Juarez. Eu ia te agradecer pela presença, que é muito legal ver o homem pensando no autoconhecimento, né? Você abre teu microfone, por favor? Pode falar. Tá me ouvindo? Sim, Abri. Oi, boa noite a todos aí. Agradeço, antes de tudo, a participação de todos aí, poder dividir. Eu sempre busquei me autoconhecer, eu participei de muitas religiões, eu tive em muitos lugares, e hoje eu estou num momento da minha vida que eu estou descobrindo que, por todos os lugares que eu caminhei, o único lugar que eu não fui foi dentro de mim, e agora eu estou nessa direção. Eu tenho vindo de uma eu estou num processo de tratamento de remissão de depressão. Ainda estou sobre terapia e medicamento, mas numa fase já em que eu compreendo isso e que eu aceitei a doença e a partir desse momento você se tratar. E é muito interessante, como a outra amiga aí falou, muitas das coisas aí eu já escutei, pelo que eu já busquei, né? E outras não. E foi muito gratificante. Muito obrigado de coração mesmo, gratidão. É isso que eu tenho para falar. Foi muito enriquecedor essa questão de você compreender a sua criança interior ali, né, na primeira infância. Isso é uma coisa que está martelando aqui demais na minha cabeça, que eu acho que eu vou ter que processar bastante aqui no decorrer da noite.
Então, eu só quero agradecer e, com certeza, nas próximas aulas eu estarei aqui. E tem uma frase que diz que conhecer ao próximo é sabedoria, conhecer a si mesmo é iluminação. Arro, é isso. Perfeita colocação. Então, eu estou nesse caminho aí de me conhecer para alcançar a iluminação, com serenidade, com sabedoria, com humildade, com paciência e respeitando o processo, que é o mais importante. É isso, Juarez. Poxa, muito obrigada, gratidão mesmo Nada. aí pela tua partilha. Gente, isso aqui é coisa linda demais. Fala sério, né? Isso aqui é lindo demais. Gratidão pela tua partilha, gratidão a todo mundo mesmo, gente, por ter vindo participar desse movimento. E, bom, é isso, né? Como o Juarez bem trouxe, esse caminho para dentro, ele é, deveria ser sempre o caminho que a gente faz primeiro, antes de qualquer outro caminhar. E Juarez, sobre essa tua colocação também, de que vou precisar, né, refletir e tal, sobre essa questão da criança durante a noite, vou falar uma coisa para você. Se permita integrar. Porque lembra, gente, lá na curva orgástica, a fase do relaxamento, a integração ela é uma prática regenerativa. A gente se permitir integrar é tão importante quanto as outras fases. Todas as fases elas têm importâncias iguais, né? E a gente não pode negligenciar essa parte do descanso, do repouso, o momento em que vai equalizar tudo isso que foi movimentado aqui dentro. E hoje a gente falou sobre a parte teórica, né? E uma boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que esse grupo que vocês estão no WhatsApp, ele vai ser um grupo fixo, tá? Eu vou mudar o nome dele lá depois. Amanhã esse material está indo lá para vocês, o link da aula também, né, com a gravação, vai ser disponibilizado para vocês amanhã também através do grupo. E ele vai ser um grupo fixo para as próximas aulas que eu vou ministrar. E com certeza vão ter aulas práticas aí, entre aulas teóricas e aulas práticas. Em algum momento também eu quero vir abrir rodas, né, e círculos de conversa. Eu acho que é importante e interessante também, trazendo matemática, e fazer essa mistureba gostosa aí de conhecimento teórico e de prática, porque o autoconhecimento ele é prático. Então, eu quero continuar viabilizando e acessibilizando conteúdos para vocês e para quem mais quiser chegar. Então, manda esse link lá do grupo, compartilhe o grupo com todo mundo que vocês acham que precisa desses conhecimentos ou que está buscando esse caminho de desenvolvimento pessoal. Manda e fala para a galera ir chegando para que a gente possa aumentar essa egrégora. E bom, eu tenho um convite, um último convite antes da gente, de fato, ir integrar e ir para o nosso descanso no dia de hoje, é que, provavelmente essas aulas elas vão permanecer toda quinta-feira às 19 horas, beleza? Provavelmente, inicialmente vai ser dessa forma, qualquer mudança eu vou falar primeiramente com vocês lá dentro do grupo. Cada semana, uma temática diferente. Então, o último convite que eu tenho aqui para fazer para vocês é um convite com relação a um aprofundamento de todos esses saberes, não só na parte teórica, pois, como eu disse para vocês, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, ele vem através da prática. Lembra, né? A gente trabalha as clarezas e a gente vai pro movimento. Então, atualmente, eu trabalho com desenvolvimentos terapêuticos, onde eu trago todas essas ferramentas aqui, né, que são ferramentas da bioenergética, da terapia corporal haitiana, do yoga, do tantra. Acabo trazendo outros saberes ancestrais também e saberes de terapias holísticas, integrativas e da psicanálise. E eu desenvolvi uma metodologia de desenvolvimento, né? Essa metodologia, ela é do projeto Em Conexão, né? Que foi uma ideia que eu tive, na verdade, um projeto que eu recebi, que eu falo que eu recebi da espiritualidade, né? Canalizei e pude manifestar.
que fala sobre o ser humano se conectar com o sensorial, se conectar com o sentir, para que dessa forma a gente possa flexibilizar e colocar em prática uma nova realidade. Então, atualmente, esses desenvolvimentos eu estava fazendo de forma individual. Eu trabalho também com grupos, né, com imersões e tudo mais, que eu faço eventualmente. Através lá do grupo, vocês também vão receber novidades eventuais aí de movimentos meus, convites. Mas esse desenvolvimento mesmo eu fazia só no formato individual e agora eu trouxe a possibilidade também de acessibilizar ainda mais esse aprofundamento no desenvolvimento através da mentoria em grupo. Então, eu trouxe aqui como um convite para vocês e também uma forma de eu apresentar essa possibilidade de vocês conseguirem aprofundar, né? Sair daqui, que é bastante conteúdo, né, gente? Explode a cabeça, só que ainda é raso, que ainda está no teórico. Vou continuar fazendo esses movimentos toda quinta-feira, principalmente no teórico, e vocês vão continuar vindo para cá, sendo super bem-vindos. E quem deseja aprofundar na sua jornada de desenvolvimento pessoal, sentir realmente na prática a vida mudando, eu trouxe esse convite do grupo, da mentoria em grupo. Então, a gente vai ter 6 meses. A mentoria em grupo ela vai começar na terça-feira que vem, no dia 26/3, e os encontros vão ser às terças-feiras, às 19 horas. Então, o mesmo horário de hoje, só que terças-feiras. Só que os nossos encontros em grupo, por serem encontros mais extensos de prática, trabalho de mentalidade, prática e partilha, eles vão ser quinzenais durante 6 meses. Então, isso aqui é um compromisso de desenvolvimento durante 6 meses. Durante esses 6 meses, cada mentorado ou mentorada vai ter 2 encontros individuais comigo também, normalmente fazendo um no início desse processo, para que a gente possa entender suas demandas, fazer links necessários com relação à sua história, entender por que você está onde você está, entender quais são as suas defesas, qual é o seu traço de caráter predominante e também os seus valores, os seus objetivos, né? Os valores inegociáveis para que a gente possa trilhar esse desenvolvimento juntos. Cada mentorado ou mentorada também tem acesso a um plano de ação e alinhamento de estratégia. Patrícia, o que é isso? É uma página compartilhada comigo e com a pessoa, com o meu mentorado ou mentorada, e através dessa página, o céu é o limite. Ali eu vou colocar indicação de links importantes de leituras, e quando eu tiver as leituras, eu coloco os PDFs, o registro dos nossos encontros, a gravação desses encontros, e as recomendações terapêuticas eu coloco ali dentro também. Então, cada mentorado, apesar de estar no grupo de forma individual, vai receber essas recomendações terapêuticas, de acordo com a ficha de anamnese que vocês preenchem, de acordo com o que vocês, durante esse processo de desenvolvimento, vão trazendo para mim. A gente vai ter um grupão no WhatsApp com todo mundo junto também, está participando dessa mentoria. Então, eu vou ter a oportunidade de passar essas recomendações, que são dicas de práticas, exercícios, de dinâmicas, dicas também que vão auxiliar vocês potencializarem o que a gente já trabalha no ao vivo, juntos, né? É, e também para que vocês possam ir ganhando cada vez mais autonomia. Aprendam a se autorregular sozinho, aprendam a fazer esses manejos corporais, a flexibilizar as couraças e também a estimular a bioenergia, o contato com a tua energia sexual, com essa curva orgástica, de forma autônoma, né? Então, é um trabalho bem potente. Vamos ter a consultoria via WhatsApp, as aulas teóricas e práticas vocês podem continuar assistindo aqui, mas eventualmente eu vou fazer algumas fechadas para o grupo também, para o grupo dessa mentoria, e para as mulheres, ou no caso, pessoas com ioni ou com vulva, né, que se identificam enquanto mulheres também. Eu abro aqui a entrega da mandala lunar e um acompanhamento com relação à ciclicidade feminina. Então, isso aqui, gente, é um programa
muito profundo e que eu trouxe nesse formato de grupo para que a gente se fortaleça nessa egrégora e possa se desenvolver profundamente, tá? Focar, trazer os nossos objetivos e conquistar esses objetivos na prática. Então, é uma forma da gente aprofundar. Então, tá aqui o meu convite. Juarez, você quer falar? Você está com a mãozinha levantada? Você quer abrir o microfone? Você está com a mãozinha levantada ou ela está levantada desde aquela hora que você falou? Que agora eu fiquei na dúvida. Acho que não, né? Não sei se travou. Bom, acho que deu uma travadinha por ali. Voltou agora. Mas acho que não, né? A mão já estava levantada já desde aquela hora que você falou. Então, tudo bem. Então, voltando, gente. O convite está feito e agora vamos falar sobre investimento na parte financeira, que é de todo igual importante, né? Porque somos adultos e a gente vai estabelecendo nossas trocas aqui nesse plano material e também se conectando com a abundância da vida através da troca e do investimento financeiro também. Então, esse grupo aqui, com isso tudo e com esses 6 meses de desenvolvimento, está saindo por 12 parcelas de R$ 187,50, menos de R$ 200 por mês, tá? Então, assim, é um valor super acessível, né? É um valor que a gente consegue, né, entender que tem esse valor da troca com relação a tudo isso que está sendo entregue. Então, tem como. Paty, ah, repete o valor ou você vai passar para a gente escrito lá? eu passo escrito, sim, tá? Sem problema nenhum. Mas o valor está saindo a 12 parcelas de R$ 187,50. É lógico que existem outras formas de pagamento, tá, gente? E isso eu sou bem flexível mesmo. Eu gosto que vocês me tragam também as possibilidades de vocês, né? Sem rigidez aqui, vamos flexibilizar. Então, o lance aqui é, quem quiser pagar no à vista, Paty, quero pagar no à vista. Tem um descontinho para mim? Tem. Me chama lá no privado e vamos conversar. Paty, posso dar uma entrada um pouco maior e diminuir o restante para depois parcelar menos? Pode também. Tudo a gente conversa, não deixem de me trazer, caso vocês estejam sentindo no coração de vocês de participar, tá bom? Vai ser um movimento bem lindo, e também bem potente, tá? Vamos criar aí juntos e co-criar a realidade de vocês, tá bom? Bom, então eu vou fazer assim, vou passar essa apresentação, no finalzinho dessa apresentação tem tudo que tem no grupo, né, semestral desses 6 meses. E aí, com relação a valores, quem tiver interesse, vem falar comigo no privado, tá? A gente tem um contrato de prestação de serviços, tem uma ficha de anamnese que vocês preenchem antes da gente começar, e como já vai começar na terça-feira, é ideal que a gente já comece a falar sobre as inscrições, né? E é isso, gente. Ó, então, dado o recado, feito o convite, para vocês se inscreverem, basta fazer um valor de entrada, pode ser um valor de entrada simbólico, sei lá, R$ 50, R$ 20, só para garantir a inscrição de vocês nessa turma, né? Porque não vai ser uma turma que vai ser muito cheia, para a gente não perder qualidade dos encontros ao vivo, é importante que isso aconteça. Então, basta dar um valor de entrada, que pode ser maior para abater, pode ser menor, para que você se inscreva. E aí, depois, a gente fala sobre as informações do pagamento, isso fica no contratinho de vocês, tudo certinho, tá bom? E aí, no mais, galera, ó, então é isso, venham falar comigo, já começa na terça-feira, venham falar comigo no privado, ok? No mais, eu digo uma coisa para vocês, ó, a vida ela é justa e ela é abundante. Nossa, Patrícia, que vontade de te socar falando que a vida é justa.
Mas é a realidade, gente. E enquanto a gente não se conecta com essa realidade aqui, ó, que tira a gente dos nossos dramas, que desidentifica a gente dos nossos dramas, que desidentifica a gente da criança e coloca a gente nessa visão de adulta, numa postura de olhar para uma sementinha que a gente joga ali no mato e ela tem a potencialidade de virar uma árvore gigante. A gente volta a entender que a vida ela é justa e abundante. A gente começa a receber na nossa vida exatamente aquilo que a gente está reproduzindo, conscientemente ou não conscientemente. Então, dessa forma, eu encerro com vocês aqui hoje. Meus amores, querido e queridas, muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui compartilhando esses saberes e gratidão imensa por vocês serem os primeiros a estarem aqui nessa aula, nesse movimento, né, de partilha de saber. Então, estou feliz a beça. Parabéns pela coragem, pela iniciativa de cada uma também, de cada um. E é isso, gente. Ó, nos vemos adiante, então, tá bom? Vocês tenham uma excelente, linda noite de muito descanso, de merecido descanso. Tá bom? Nós nos falamos. Um beijo grande. Obrigada, Paty, por tudo. Obrigada, gente. É isso, gente. Boa noite. Beijo.